Bom dia. 1 Timóteo, capítulo 1. Livro de carta no 1 Timóteo, capítulo 1. Ou seja, a primeira carta de Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Paulo inicia esta carta, a Timóteo. Ele inicia, como sempre, se apresentando, dizendo quem ele é. Agora dizendo que ele é apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança. Ele fala, olha, eu sou apóstolo da igreja tal, do templo tal, da denominação tal. Eu sou apóstolo da igreja de Cristo lá de Jerusalém, junto com Tiago, com Pedro. Não, ele não fala nada disso. Ele é apóstolo por ordem de Deus. Que Paulo, nós conhecemos a história dele, quando ele se converteu, quando ele recebeu o chamado de Jesus Cristo, quando ele estava ali a caminho de Damasco. O próprio Senhor Jesus que o chamou, que o convocou. Então ele faz questão de dizer, não, eu sou apóstolo por ordem de Cristo. Eu sou apóstolo por ordem de Deus. Não foi porque um homem, esse ou aquele, ele me ungiu, ou esse ou aquele me consagrou, esse ou aquele me disse que eu sou, não. Mas foi Cristo que chamou e falou, não, vai pregar o evangelho. Agora você vai sofrer por causa do meu nome. Foi assim. Então, nas cartas já começa dizendo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Porque a nossa esperança é Jesus, nós sabemos isso. Vai falar, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. E o cumprimento, que é o cumprimento que o Senhor Jesus nos determinou quando nós cumprimentássemos, nós entrássemos numa casa, encontrássemos com alguém, nós cumprimentarmos. Cumprimento que está com a paz do Senhor Jesus Cristo, ou com graça e paz, ou com a graça, misericórdia e paz da parte de Deus, enfim. O Senhor diz que quando nós chegarmos, nós cumprimentamos. Se as pessoas forem pessoas de paz, eles recebem a paz. Se não for, ela volta para nós. Então, Paulo inicia essa carta se apresentando de maneira cristã e também cumprimentando da mesma forma. E isto a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor. Nós vamos ver aqui mais à frente que nessa época ele estava em Éfeso, quando Paulo tinha deixado lá, para administrar, para tomar conta das igrejas. E era um filho na fé, era um discípulo de Paulo. Versículo 3. Conforme te solicitei quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso para advertir a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que parem de dar atenção a mitos e a genealogias intermináveis que causam discórdia em lugar de propagarem a obra de Deus que tem como fundamento a fé. Olha, assim como quando eu estava vindo para Macedônia, eu te deixei aí em Éfeso para você advertir, exortar, admoestar a certas pessoas para parar de ensinar doutrinas
falsas. Assim como hoje, naquela época já existia os falsos pregadores, os ensinadores de doutrinas estranhas, os ensinadores de evangelhos diferentes. Então falou, olha, você tem que alertar eles para que eles não façam mais isso, para que não ensine essas coisas. E que pare de dar atenção a mitos e a genealogias intermináveis que causam discórdia, em lugar de propagar a obra de Deus que tem como fundamento a fé. Eu vejo isso acontece de uma maneira rotineira nos templos e as pessoas ficam achando que estão fazendo o correto. Temos pregadores que são especialistas em trazer à tona, ficar pregando, falam mais sobre Davi, mais sobre José, mais sobre Jacó, do que o próprio Cristo. Nós temos a história desses homens, se esses homens, no seu tempo, foram homens abençoados, foram homens que nos servem de exemplo, as histórias, o testemunho deles. Mas nós temos que aprender sobre Jesus. Não adianta também nós ficarmos presos aos profetas. Tem pessoas que quantas e quantas pessoas chegam até mim, não, porque Isaías disse, porque Ezequiel disse, Jeremias disse. Eu digo, mas o que Jesus disse? Nós temos que olhar o que Jesus disse, porque temos que entender que não foi Jeremias, não foi Isaías, Daniel, quem quer que seja, que morreu na cruz para me salvar. Não foi nenhum deles que deu a vida por nós. Foi Jesus. Temos que entender que a história de Israel é fato acontecido, serve de exemplo, mas nós não vivemos aquela história. Não é o que aconteceu com Israel, não quer dizer que vai acontecer com nós. São totalmente diferentes. Se ali aconteceu, foi colocado ali para nos servir de exemplo, para nós vermos como nós não devemos errar, como nós não devemos pecar, como nós não devemos afastar do Senhor. Temos que entender que não é Moisés, não é lei de Moisés, absolutamente nada ali que venha se cumprir em nossas vidas, ou que nós devamos obedecer. Tem pregadores que são especialistas em pregarem o Antigo Testamento. E ficam falando sobre leis, a lei de Moisés, mas para nós não interessa. Porque nós não vivemos no Antigo Testamento, nós vivemos no Novo Testamento. Nós vivemos na nova aliança feita no sangue de Jesus. Nós vivemos na graça. É nela que nós vivemos. Então, eu vejo pessoas que querem teimar, querem discutir. Ah, não, mas por que aconteceu assim com Ruth? Por que aconteceu com Esther? Ah, porque aconteceu com Ana, com Penina, e daí que aconteceu. Nós temos para ver qual é a promessa de Cristo hoje para nossas vidas. O que Cristo nos promete? O que aconteceu com o pessoal? Aconteceu um monte de coisa. Ah, então tá, porque aconteceu que Isaías, Deus apresentou para ele de uma maneira muito diferente. Então ele vai apresentar para nós assim? É claro que não. A Bíblia fala que Jacó lutou com o anjo do Senhor, então não vai acontecer com nós? É claro que não. As bênçãos que eles receberam não quer dizer que nós venhamos receber também, não. Nós não temos que estar discutindo, ou pregando, ou ensinando sobre isto. Nós temos que ensinar sobre Jesus. Nós temos que apresentar Jesus, que é o Evangelho, que é a palavra. É sobre ela. Porque é Ele que dá a salvação para nós. Então temos que parar com esse tipo de coisa. Infelizmente, hoje vivemos uma época de uma crentaiada que querem simplesmente ir ao templo e buscarem bênçãos, escolhem as bênçãos que querem receber do Antigo Testamento. Ah, porque Davi recebeu isso, eu também quero. Deus também vai me dar.
Jacó recebeu isso e isso. Ele também vai, mas não é essa a verdade. O que Jesus fala? Ah, não, Moisés, quando ele escreveu, está lá em Deuteronômio, que Deus estava colocando por cabeça, não por cauda. E o que Jesus disse? Jesus disse assim: buscar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Ah, mas na lei de Moisés podia, a lei dele podia ou impedia isso ou aquilo. Não importa, o que Jesus disse. Quando os fariseus vinham questionar Jesus, ah não, mas Moisés disse, Jesus falou, Moisés dizia, mas eu vos digo. Não, Moisés dizia agora, mas eu estou dizendo outra coisa. Em lugar de propagar a obra de Deus, que tem como fundamento a fé. A nossa fé em Cristo, a nossa fé nele, ele é o nosso alvo, ele é o nosso objetivo. Nós caminhamos, nós lutamos, nós peregrinamos em direção a Cristo. Porque toda a resposta veio dele. Tudo. A lei se cumpriu em Jesus. Hoje nós vivemos nele, vivemos na graça de Deus. O alvo desta orientação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns, contudo, se desviaram destes princípios e se entregaram a discussões sem valor algum, intentando ser mestre da lei, quando não compreendem nem o que propalam, nem os assuntos sobre os quais fazem afirmações com tanta convicção. Nós vemos nos altares, nos púlpitos, pregadores convictos fazer afirmações que as pessoas passam a acreditar diante da convicção destes. Mas isso porque realmente é falta das pessoas estudarem mais a Bíblia, meditarem mais na Bíblia, conhecer mais a Bíblia. Eu me deparo constantemente com pessoas que estão ainda presas no Antigo Testamento. Eu sempre estou explicando isso, gente. O que é um testamento? O testamento é um documento jurídico, um documento válido, que é a vontade expressa de uma pessoa. Entretanto, este testamento, este documento jurídico, só tem valor após a morte da pessoa. Enquanto a pessoa for viva, testamento não tem valor algum. E mesmo que agora a pessoa em vida fez um testamento, mas daqui a um tempo ele resolve mudar o testamento, fazer um novo testamento. Quando ele faz um novo testamento, o anterior nada vale. Ah, mas no testamento anterior ele deixava estes bens, esta herança para fulano. Mas no novo testamento agora que ele está fazendo, ele não deixou. Então é o que vale. É o Novo Testamento. O anterior perdeu a validade. Portanto, nós temos dois testamentos. O Antigo e o Novo Testamento. Nós vivemos no Novo Testamento, que é em Jesus. Porque o Antigo Testamento, ele se cumpriu em Jesus. O único que foi capaz de cumprir a lei integralmente. Então ele se encerrou em Jesus. Agora, nós vivemos o Novo Testamento, a nova aliança, o novo acordo feito do sangue de Jesus. Então, nós não podemos ficar presos lá atrás, querer buscar as coisas de lá. Ah, não, porque lá Deus falou assim, vai acontecer, não. O que ele disse, o que Jesus disse agora que vai acontecer. Versículo 8. Sabemos, todavia, que a lei é boa, se alguém a usa de forma adequada.
De igual modo, sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores, insubmissos, para os perversos e pecadores, para os profanos, irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os assassinos, para os que vivem na prática de imoralidades sexuais e os homossexuais, em geral, para os sequestradores, para os mentirosos e os que fazem juramentos falsos, e para todo aquele que se revolta contra a sã doutrina. A lei veio para apontar os pecados. Por que isso? Quando a lei veio, era necessário, ela foi o aio até a vinda de Cristo, porque as pessoas não tinham conhecimento pleno do que era pecado. Então tinha que ficar estabelecido o que é o certo e o que é errado. Então foi estabelecido, olha, roubar é pecado, é errado. Consequentemente, qual que é a punição? É essa. Matar, tirar a vida de um semelhante é pecado. Qual que é a punição? É essa. Isto foi a lei. Ela apontava o pecado e a punição, não a solução. Não tinha solução. Matou, tinha que morrer. Traiu, adulterou, tinha que ser morto a pedrada. Era a lei do olho por olho, dente por dente. Então, a lei veio para quê, então? Para os ladrões, para os pecadores de uma forma geral. Mentirosos. Hoje, quem procura se acobertar na lei também são os mesmos pecadores. Estes mesmos que procuram de alguma maneira na lei uma saída, uma alternativa, uma justificativa para os seus pecados, que não é Cristo, procuram a justificativa porque não querem largar os pecados, querem permanecer nos pecados, procuram justificativa na lei. Mas nós que temos compromisso com o Senhor, devemos sim seguir Jesus. Nós temos que procurar saber o que Ele quer que nós façamos. Como que nós vivamos. Nós temos que estar nele. É em Jesus. Esse é o motivo. Essa é a realidade. Então vamos esquecer da lei de Moisés. Vamos esquecer, não. Naquela época era assim. Nós temos que ler para tomar conhecimento, mas nós colocamos em prática o Evangelho da Graça. Nós colocamos em prática Jesus Cristo. Nós não colocamos em prática Moisés. Nós não colocamos em prática Daniel, Jeremias ou Samuel. Nós não colocamos em prática Davi. Davi foi abençoado? Foi. Ele foi abençoado. Assim como Maria também foi abençoada. A Bíblia fala abençoada, ou felizarda, ou a bem-aventurada, que é tudo dizer a mesma coisa, que ela recebeu a bênção. Qual foi a bênção dela? Ela teve o privilégio de gerar no seu ventre o Filho de Deus. Ela foi uma mulher abençoada. A Ana também foi. A Raquel e tantas outras. José foi abençoado. Jacó, mas foi lá. Aí eles receberam a bênção, aconteceu na vida deles. Isso não vai acontecer na nossa. Hoje a bênção nós recebemos é do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos nele. E Davi, Samuel, José, Daniel, qualquer um deles, Elias, nenhum deles tem condição de nos abençoar. Nenhum deles. Só quem pode nos abençoar, só quem pode nos salvar, só quem pode nos conduzir à vida é Cristo. Então nós temos que viver nele. É aquele que se revolta contra a sã doutrina. Versículo 11. Esta sã doutrina
encontra-se no glorioso evangelho que me foi outorgado, a saber, o evangelho do Deus bendito. Paulo falou, não. Não tem nada, não está preocupado com isso, com a lei, que essa lei veio para os pecadores estão se escondendo nela. Mas nós encontramos as respostas, tudo que nós precisamos, no glorioso evangelho que foi outorgado. Qual evangelho foi outorgado? Para o evangelho de Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo convocando. É nesse evangelho, a saber, o evangelho de Deus bendito. Esta que é a sã doutrina. A doutrina de Jesus Cristo, o evangelho de Jesus Cristo, que se encontra aqui na Bíblia, na nossa frente. Versículo 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me concedeu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que em tempos passados fui blasfemo, fui perseguidor, insolente, contudo ele me concedeu misericórdia, porquanto fiz o que fiz, mediante minha ignorância e incredulidade. E a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Eu sou defensor do Evangelho, mas o amor de Deus, Jesus que o fortaleceu, que o levantou, que o ergueu, que o convocou. Ele que era um pecador, um perseguidor da igreja de Cristo. Mas como ele disse, ele não perseguia, não era de maneira consciente, por ignorância. Ele achava que estava fazendo certo. Aí Cristo chamou, abriu os olhos, as escamas cor dos olhos dele, ele viu a verdade, e ele passou então a defender o Evangelho de Jesus Cristo. Nós que antes no passado também não nascemos em berço cristão, mas estávamos no mundo, e o Senhor nos chamou, o Senhor nos deu a missão de pregar o Evangelho, pregar a verdade, ensinar a sua palavra, ensinar essa sã doutrina, o Evangelho de Cristo. Nós temos que nos orgulhar muito e viver em constante ação de graça. Em nenhum momento podemos esquecer de estar glorificando, exaltando o nome do Senhor. Porque Ele nos chamou, Ele nos tirou da lama, do pecado, da podridão, para pregarmos o seu Evangelho. Mas pregar o Evangelho, esse Evangelho da cruz, não é outro Evangelho. Não é esse Evangelho que se prega por aí, Evangelho de bênção e mais bênção, Evangelho do jejum das causas impossíveis, Evangelho dos milagres urgentes, o Evangelho dos desafios e tantos outros. Isso não é o Evangelho de Cristo. Esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. E fomos chamados para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Chamou o povo ao arrependimento, à santidade, à santificação, à conversão, para que possa então alcançar a salvação. Porque a salvação está em Cristo. A salvação vem de Cristo. E se queremos alguma coisa, temos que nos curvar a Ele. Como que nós nos curvamos a Ele? Obedecendo o seu Evangelho, obedecendo a palavra dEle, praticando o Novo Testamento, essa nova aliança que foi feita no sangue dEle. Aí sim nós estamos curvando a Ele. Não é de outra maneira. Nada de emoções assim não. É só assim. Versículo 15. Esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou o pior. Pronto, essa a verdade é essa, que
Cristo veio ao mundo para salvar só nós pecadores. O pior dele só era eu. É isso que Paulo está dizendo. Paulo, em nenhum momento, ele tenta se exaltar, não. Fala, eu era o pior dos pecadores. Aí quando nós olhamos para a nossa vida, também, nossa vida passada, fala, eu também era o pior do pecador. É só pela graça que estamos salvos. Só pela graça que o Senhor nos chamou. Só pelo amor dele, esse amor infinito. Entendeu? Essa oportunidade nos chamou. Pior dos pecadores. Versículo 16. Todavia, por esse motivo mesmo, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência e me tornasse no modelo para todos quanto haveriam de crer nele para a vida eterna. Olha, pior dos pecadores, mas Cristo, graça à misericórdia de Deus, graça ao amor dele, ele mudou, transformou, e hoje eu sou um exemplo para vários que venham se render a ele. É isso que Paulo está dizendo. Aquele perseguidor, aquele que perseguia os cristãos, aquele que permitiu, que concordou com a morte de Estevão, aquele que foi para Damasco com a intenção de prender todos os crentes e levar de volta preso para Jerusalém, aqueles que eram açoitados. E inclusive Paulo fala que antes ele pegava os crentes, ele fazia negar a Cristo. Mas o amor de Cristo superabundou na vida dele. Ele passou a ser um modelo. Ele é um modelo. Porque quantos, até hoje, querem ser igual a Paulo? Um verdadeiro homem de Deus. Um homem comprometido com o Evangelho de Jesus Cristo. Um homem comprometido com Jesus. É isso que nós temos que ser. Nós temos que ser modelo. Modelo de homens, modelo de mulheres de Deus. Pessoas praticantes do Evangelho. Que as pessoas queiram nos seguir. As pessoas nos admiram não pelo que temos ou porque não somos, mas sim porque somos servos de Cristo Jesus. Versículo 17, portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, seja honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. 18. Ele continua falando aí com Timóteo. Timóteo, meu filho, dirijo esta orientação a ti, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, luta o bom combate, preservando a fé, a boa consciência, porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Ele, mais vezes, falando com Timóteo, falou: confirma a fé, aquilo que já foi, as profecias já revelaram a teu respeito. Seja um homem temente a Deus, um homem fiel a Deus, não tenha medo. Outras cartas, depois ela vai falar mais à frente, não tenha medo, mas ensine o Evangelho, pregue a verdade, tá? E não se deixe se corromper pelos outros. Aí ele cita 2 aqui que se corromperam e ele falou que ele entregou para o diabo, para que esses sejam consumidos. Paulo, hoje em dia, quando você expulsa alguém da igreja, as pessoas, você não podia fazer isso, a igreja é causa do Senhor, mas a Bíblia nos dá autorização. As pessoas que não querem realmente viver o Evangelho, praticar o Evangelho, devemos sim expulsar, e eu faço isso tanto da igreja, igual sou pastor, como do ministério, eu expulso, porque nós temos que zelar, preservar pelo Evangelho.
pelo Evangelho de Jesus Cristo, que é o próprio Jesus Cristo. Nós lemos o primeiro livro, né, de Timóteo, capítulo 1. Todas as dúvidas, tudo nós queremos esclarecemos à luz da Bíblia. Esclarecemos que no Novo Testamento, esclarecemos com Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus é o Verbo, Jesus é a Palavra, Jesus é o Evangelho. É aqui que nós esclarecemos qualquer coisa. Por isso, todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Também.